Num mundo onde os cheiros ditam destinos e a obsessão é uma força implacável, um órfão nascido na mais profunda imundície irá tornar-se num implacável assassino em busca da fragrância divina, tingida pelo sangue da inocência. Olá pessoal! Hoje no canal N Livros, iremos abordar um dos maiores romances do século XX, e um livro que já é, e justamente, considerado como um clássico da literatura. Estamos a falar do Perfume, escrito por Patrick Süskind e publicado em 1985, há, portanto, 39 anos. Desde a sua publicação, o livro tornou-se best-seller em praticamente todos os países, cativando milhões de leitores que se deixaram levar por uma trama intrigante e provocadora, que explora profundamente a psique humana e que é, na sua gênese, uma metáfora a um dos mais importantes acontecimentos da humanidade. Para entender completamente o Perfume, é crucial situar a obra no contexto histórico em que foi escrita. A história passa-se em França no século XVIII, num período muito conturbado por mudanças sociais, políticas e culturais que irão ter um impacto profundo em toda a civilização europeia, por arrasto, ao restante mundo. Foi um século que viu o aparecimento de ideias revolucionárias e que testemunhou a decadência de uma sociedade aristocrática em crise. E é neste cenário que Patrick Süskind, nascido na Alemanha em 1949, nos situa e nos abre as portas para algo que, até hoje, continua a fascinar leitores por todo o mundo. O início do livro é impactante e proporciona ao leitor quase que uma experiência sensitiva. O autor começa logo por nos situar em relação ao tema. Na época a que nos referimos, dominava nas cidades um fedor dificilmente imaginável para o homem dos tempos modernos. As ruas tresandavam a lixo, os saguões tresandavam a urina, as escadas das casas tresandavam a madeira bolorenta e a caganitas de rato e as cozinhas a couve podre e a gordura de carneiro. As divisões mal arejadas tresandavam a mofo, os quartos de dormir tresandavam a reposteiros gordurosos, a colchas bafientas e ao cheiro acre dos bacios. As chaminés cuspiam fedor a enxofre, as fábricas de curtumes cuspiam o fedor dos seus banhos corrosivos e os matadouros o fedor a sangue coalhado. As pessoas tresandavam a suor e a roupa por lavar. As bocas tresandavam a dentes podres, os estômagos tresandavam a cebola e os corpos, ao perderem a juventude, tresandavam a queijo rançoso, leite azedo e tumores em evolução. Os rios tresandavam, as praças tresandavam, as igrejas tresandavam e o mesmo acontecia debaixo das pontes e nos palácios. O camponês cheirava tão mal como o padre, o operário como a mulher do mestre artesão, a nobreza tresandava em todas as suas camadas, o próprio rei cheirava tão mal como um animal selvagem e a rainha como uma cabra velha, quer de verão quer de inverno. Logo aqui percebemos que o olfato irá ser o tema central do livro, porém, logo ele nos fornece a descrição do personagem que nos irá guiar pela história. Sob um enxame de moscas, no meio das tripas e cabeças cortadas de peixe, descobre-se e liberta-se o recém-nascido. E assim nasce Jean-Baptiste Grenouille, um órfão, pois a mãe acaba por ser condenada à morte por infanticídio e morta na guilhotina. Ou seja, é numa França decadente, miserável, onde o próprio Estado é culpado pela miséria do povo, que nasce uma criança destinada à miséria, mas que, no futuro, irá demonstrar ter um olfato extraordinário e uma obsessão doentia por perfumes. Grenouille fica guarda do Estado que o vai colocando em casas de amas, algo muito comum na época, pois havia senhoras com filhos pequenos que assumiam a criação de órfãos, recebendo uma comparticipação mensal do Estado. Porém, a criança não para em nenhuma ama por muito tempo. Elas estranham o comportamento da criança e o facto de ele comer muito. Acaba por ser entregue ao convento de Saint-Merry e daí para o estabelecimento de Madame Gaillard, onde cresce rodeado por outras crianças que o temem. Não porque ele tivesse agido de alguma forma contra elas, mas passaram, em vez disso, a evitá-lo, fugiam dele e não queriam de forma alguma tocar-lhe. Não o odiavam. Também não sentiam ciúmes dele, nem lhe invejavam o que comia. Não havia lugar para este tipo de sentimentos na casa de Madame Gaillard. Era simplesmente a presença dele o que os incomodava. Não podiam cheirá-lo. Provocava-lhes medo. Ele cresce e todos se apercebem do seu extraordinário olfato. Aos 6 anos já havia explorado olfativamente o mundo que o rodeava. Na casa de Madame Gaillard não existia um único objeto na parte norte da rua de Charonne, não havia um lugar, um ser humano, um seixo, uma árvore, um arbusto ou uma paliçada, o mínimo pedaço de terreno que ele não conhecesse através do odor, reconhecesse e conservasse na memória com o que possuía de único. Tinha colecionado, e à disposição, dezenas, centenas de milhares de odores específicos com uma tal precisão e facilidade, que não só os recordava quando voltava a cheirá-los, como cheirava realmente ao recordar-se deles. Exteriormente, mostrava-se cada vez mais reservado, por vezes desaparecia dias inteiros, e mesmo com castigos violentos, não emitia nenhum queixume. Simplesmente parecia não sentir dor,
nem ter quaisquer sentimentos. E é neste contexto do personagem que logo constatamos estar na presença de alguém que hoje em dia a psicologia diria que tem traços de psicopatia. Alguém muito reservado, sem demonstrar empatia por ninguém, sem demonstrar quaisquer sentimentos, frio e distante. E o autor, quando nos narra a entrada de Grenouille no mundo do trabalho, não nos deixa esquecer do contexto. Na rua de Emortellerie, junto ao rio, conhecia um curtidor chamado Grimal, que necessitava urgentemente de mão de obra jovem, não de verdadeiros aprendizes, nem de operários, mas de tarefeiros ao preço da chuva. Na realidade, a indústria de curtumes implicava tarefas: descarnar as peles em decomposição, misturar banhos e tintas tóxicas, vazar produtos corrosivos, que eram de tal maneira prejudiciais à saúde e perigosas, que o mestre de curtumes, consciente das suas responsabilidades, evitava, tanto quanto possível, fazê-las executar pelos seus operários e confiava-as a ralé desempregada, a vagabundos ou ainda crianças que não pertenciam a ninguém e em relação às quais ninguém se inquietaria, se as coisas corressem mal. E eis que Jean-Baptiste Grenouille, órfão, ralé entre ralé, vai trabalhar na oficina de curtumes de Grimal. Não pretendo entrar mais dentro da história de forma a não dar spoilers a quem estiver interessada na leitura do livro, porém, Grenouille irá acabar por ir trabalhar com o mestre Baldini, um dos melhores perfumistas de Paris, mas que na altura já se encontrava em processo de declínio, ultrapassado por outros jovens perfumistas mais modernos. Com seu poderoso olfato, Grenouille irá criar perfumes sublimes que irão trazer de novo Baldini para Ribalta. Percebendo do enorme potencial do seu jovem empregado, Baldini tudo irá fazer para manter entre ele. Com isso, Grenouille irá ter permissão para trabalhar em sossego e começa a fazer experiências com todos os objetos imaginários. A intenção é extrair a essência desse objeto, algo que o fará envolver numa série de eventos macabros e perturbadores, manipulando e destruindo vidas para alcançar o seu verdadeiro objetivo. Mas até que ponto ele está disposto a ir para satisfazer sua obsessão? A prosa envolvente atmosfera é densa e opressiva. O autor consegue transportar o leitor para um cenário decadente que, nos dias de hoje, é-nos tão difícil entender. Ele constrói um personagem muito complexo e um enredo fascinante no mundo de cheiros e obsessões. São vários os personagens que vão surgindo e desaparecendo do livro, mas todos eles desempenham um papel fundamental na complexidade de Grenouille. Podemos dizer que Grenouille só chega à monstruosidade porque essa monstruosidade foi construída por quem o acompanhou durante a vida. Numa estrutura sensitiva e altamente descritiva, o autor vai criando metáforas e alegorias para descrever os cheiros e as sensações do mundo de Grenouille, levando os leitores a uma experiência imersiva e intensa. A narrativa é conduzida de forma linear, mas com momentos de introspecção e reflexão que aprofundam a compreensão dos personagens e de seus motivos. E é precisamente na criação de alegorias que, a meu ver, a obra vai muito além do que parece ser. Quanto a mim, e isso é uma percepção que percebia quando de uma entrevista do próprio Suskind, o perfume é muito mais do que um romance de alguém com um olfato impressionante que busca a essência perfeita. Não! O perfume é uma gigantesca alegoria sobre a própria Revolução Francesa que teve um papel fundamental no desenvolvimento da Europa e do resto do mundo. Se não, vejamos. Grenouille é um ser diferente pelo fato de não ter odor corporal, mas por que da obsessão num odor único e perfeito? Não representará isso uma identidade que lhe permitisse ser uma luz que iluminasse o mundo? Isso fica bem sublinhado quando o autor escreve: Grenouille queria ser um grande alambique que inundasse o mundo inteiro com os perfumes por ele criados. Depois há o maravilhoso epílogo onde, na companhia do mais abjeto que existe na sociedade, ele é literalmente devorado. Não representará isso o idealismo da Revolução Francesa que, sob a representação do seu ser, irá alimentar todos os corpos e almas que se nutrem da sua essência essa que irá trazer uma nova era ao mundo? E outro fato, ele nasce nas ruas imundas de Paris, no mesmo local onde, na mesma época, eclode a Revolução. Por isso e para mim, este livro, sob a história de Grenouille, representa a Revolução Francesa e a sua essência. Em todo caso, e isso é apenas a minha opinião pessoal assente na leitura atenta do livro, a obra reflete as condições sociais e econômicas da época, incluindo a pobreza extrema, a desigualdade social e as condições insalubres das cidades. Algo que percepcionamos noutras obras como, por exemplo, em Os Miseráveis, que aborda a mesma questão. Naquele tempo, e isso a provas fatuais, as pessoas tinham poucos hábitos de higiene, para não dizer nenhuns. No próprio palácio, a higiene era diminuta e as pessoas, simplesmente, tinham um odor corporal nauseabundo e foi precisamente para combater isso que nasceu a indústria dos perfumes. Dessa forma, a cultura do perfume e da perfumaria é um tema central na obra,
refletindo a importância dos aromas na sociedade da época e sua associação com o luxo, a sedução e o poder. O livro tem também referências a várias obras literárias e filosóficas, incluindo as ideias sobre a natureza humana de filósofos como Jean-Jacques Rousseau e Voltaire. Em última análise, o perfume é uma obra que nos convida a refletir sobre o que significa o ser humano, sobre os limites de nossa compreensão do mundo e sobre as forças ocultas que moldam as nossas vidas. É um livro que nos causa um enorme impacto e angústia face à dualidade entre inocência e maldade. Espero que tenham gostado do vídeo. Escrevam nos comentários se já leram o livro e o que acharam. É normal as opiniões divergirem, e isso é um dos fascínios da literatura, é que a minha opinião pode ser completamente diferente da sua. Se gostaram do conteúdo, inscrevam-se no canal, deixem um like, ativem o sininho e compartilhem o vídeo. Obrigado por assistirem e leiam, porque a leitura é o alimento da alma. Até a próxima!